Mônica, aqui a gente é nordestino, né? Surge sempre da necessidade. Não tinha, a gente começou com esse algodão, eu mudei todo o foco da minha empresa para sustentabilidade, para trabalhar com algodão orgânico, e de uma hora para outra, tem uma história bem longa. Esse algodão colorido, quando começou, era bem complicado aqui, porque tinha um grupo político envolvido e monopolizava, né, esse algodão ao ponto da gente não ter direito nem de olhar. Então, eram pessoas bem grandes mesmo, era bastante gente envolvida nessa história. Isso eu posso contar sem medo, porque eu tenho uma denúncia registrada no Ministério da Agricultura até hoje. Então, quando tinha esse grupo e controlava esse algodão, criaram uma cooperativa, entre aspas, e um consórcio também. E, resumindo, isso, o algodão que foi desenvolvido com uma pesquisa com dinheiro público, de repente ele era apenas para um grupo, e era um grupo político, e isso foi usado para eleger prefeito, isso foi usado até em eleição de governador, aqui na Paraíba. E em 2005, acho que foi 2004, 2005, isso chegou num ponto que estava assim, era indecente demais, e uma pessoa que estava no Ministério da Agricultura, que eu conhecia, ela disse assim: olha, eu resolvo, isso é imoral, é indecente, mas precisa que alguém formalize a denúncia. Eu digo, tudo bem, o problema é esse, está feita a denúncia. Feita a denúncia, eles entraram em contato conosco na época, e uns 3 dias depois, a Secretaria de Agricultura do Estado entrou em contato, porque na denúncia era um assessor do secretário de Agricultura do Estado, que em uma reunião em público, olhou para mim assim e disse: nesse você não bota a mão, não. E eu perguntei: mas como assim eu não coloco a mão? Você é da secretária, você é assessor do secretário de Agricultura e está dizendo que eu não posso botar a mão no algodão colorido? Aí ele disse assim, que eu sou o maior investidor da Campal, era uma cooperativa que hoje está extinta. E aí eu olhei: mas você não é o assessor? E ele disse assim: mas o secretário sabe tudo. Resultado, como ele não sabia que eu tinha feito uma denúncia no Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura chamou o secretário, na época lá, e o secretário, se sabia ou não me interessa, eu sei que o secretário disse que não sabia de nada, e 3 dias depois essa pessoa estava exonerada do cargo. E daí a gente passou a ter algodão, na época tinha 2,5 toneladas aproximadamente de semente de algodão, e o secretário me chamou lá e disse: o que é que você quer que eu faça? Eu disse: primeiro eu quero saber onde é que esse algodão está plantado, porque o algodão era nômade. Um dia ele era plantado em Patos, no outro dia ele era em Souza, no outro dia era em Cajazeiras, no outro dia... Ninguém sabia onde esse algodão estava plantado. Aí, segunda, eu digo: eu quero saber onde ele está plantado, eu quero o nome da cidade, eu quero o nome do sítio, da fazendinha, do dono da fazendinha, o CPF dele, a cor que está plantada, a quantidade que está plantada, e eles me entregaram isso na íntegra. E o resultado é que esse algodão, a gente foi lá na época, dobrou o valor, ele estava sendo comprado 1 quilo de rama por 90 centavos, e a gente imediatamente mandou um ofício para o secretário de Agricultura do município, dobrando o valor. O secretário ficou tão assim que ele olhou, quando eu disse que comprava 1,80, aí ele disse: mas você coloca isso no papel? Eu digo: me arrume um fax. Na época ainda era fax, viu, gente? Então, me arrume um fax que eu estou mandando agora. Daí a gente mandou e compramos a safra toda a 1,80. Óbvio que no outro dia eu tinha
coleção de inimigos assim memoráveis, inclusive acusada de inflacionar o algodão. Só que ninguém se lembrar por que o algodão era nômade. Porque era assim, plantava numa comunidade em Patos, pagava mal, dava prejuízo, eles não plantavam mais. Plantavam em Cajazeiras, pagavam mal, dava prejuízo, aquele grupo, aquela comunidade não plantava mais. Então o algodão saía rodando, até esgotar, ia chegar num ponto que, como nós, nessa época, a gente comprou e entregamos para as tecelagens, porque, na verdade, a gente é fabricante, nós somos fabricantes de roupa, a minha empresa, nós temos em função de fabricar roupa. Daí eu digo, não, fica feito isso, tá tudo certo, tudo bom, tá tudo bem, eu vou fazer minhas roupinhas. Tem algodão agora e eu vou cuidar de fazer roupa, que é o que eu gosto. Passado aí mais uns 5 anos, 2000, 2001, 2010, 2011, o tempo passa tão rápido que a gente esquece, 2010, 2011, novamente a mesma história, não tem algodão, não tem algodão. A gente já estava vendendo para fora do país e chegava ao ponto de eu comprar um tecido, para ir para a feira eu tinha que deixar X quilos comprado para entregar em fevereiro do ano que vem. Olha que loucura. Porque não tinha, era o risco de não ter algodão. Novamente eu digo, mas o diabo está acontecendo, porque não tem algodão. Digo, não, agora eu quero ir no campo, onde é que está plantando? Não, está plantando aqui no Agreste, porque o sertão está muito seco, não tem mais. Eu digo, eu quero ir lá nesses agricultores. Resumindo a história, eles estavam comprando o algodão há 5 anos, pelo mesmo valor. Num valor já muito baixo. Então, quando eu cheguei lá, que eu olhei, eu digo, nossa senhora, 5 anos pagando o mesmo preço, sem contrato de garantia. Mandava plantar 10 quilos, comprava 5. E os outros 5, se virem. Não tinha contrato, não tinha nada. Mandava plantar 10 quilos, 5 de algodão marrom, 5 de algodão branco. Ah, eu não estou precisando do branco, se vira. Resumindo, estava esse caos. Quando a gente pegou isso, e aí, o que aconteceu? Óbvio que uma desgraça dessa quebrava todo mundo. Então, como a coisa estava saindo do controle, a Embrapa fez uma reunião lá em Campina Grande e me chamaram. Uma reunião que eu nem queria ir. Eu estava irritada com tudo, com essa confusão de não ter matéria-prima. Mas aí insistiram, a senhora tem que ir, porque foi o único trabalho que está dando resultado, é o grupo da Natural Cotton Color. Então vamos lá, fomos para a reunião, e nessa reunião eu olhei, quando a gente olhava, era tanta confusão, um acusava a Embrapa, outro acusava a COP Natural, o outro acusava o Sebrae, resumindo, era tiro para todo lado. E eu olhei assim, eu digo, gente, o que é que eu vou fazer? Daí eu peguei uma fala, me deram uma fala lá, eu digo, você vai me dar fala? Eu digo, vou. Posso dizer o que eu quero? Pode, então vamos lá. Eu digo, bem, isso aqui é o seguinte, enquanto vocês não se criar um comitê gestor da cadeia produtiva do algodão, porque nesse furdunço todo aí, tinha tudo, menos agricultor. Né? Tinha empresário, tinha Sebrae, tinha Senai, tinha Embrapa, tinha sei lá mais o que, secretário de Agricultura, agricultor não tinha. Eu digo, então, se não fizer um comitê gestor da cadeia produtiva do algodão com agricultor, empresário, os órgãos públicos que estão envolvidos para fomentar essa cadeia produtiva, nós não vamos ter um trabalho, isso não vai andar, porque não vai ter como mapear os gargalos. Então, acho que em dezembro de 2011, se eu errar alguma data, gente, é que a memória já não é, já está ocupado. Mas eu acho que foi em dezembro de 2011 criou-se o Comitê Gestor do Algodão Colorido da Paraíba, ele existe até hoje. Então, aí estava envolvido representante dos agricultores, dos
assentamentos, porque não é o agricultor que tem aí, que planta 30, 40 hectares, ele é frágil, mas ele é mais protegido. O complicado é o assentamento rural, porque ele planta lá e ele colhe 1 tonelada por ano. Isso quer dizer que ano, leia-se 6 meses, né? Porque nós só trabalhamos com algodão sequeiro. Então, ele tem 6 meses com aquilo ali, aquele algodão que ele colhe, aquela tonelada de algodão, ele tem que alimentar a família dele por 6 meses. Isso quer dizer que, na hora que eu pago R$13,50 por 1 quilo de algodão, que hoje é tido como o maior preço pago no país, não sei se alguém já está pagando 14, mas registrado lá dentro da Embrapa tem nós como o maior pagador de 1 quilo de algodão no país. Então, na hora que eu pago esses R$13,50, que acham um absurdo, que é inviável, que é tudo isso, o que acontece? Ele vai tirar o trabalho dele, correto? Ele vai tirar o trator, ele vai tirar a catação, ele vai tirar as limpas, e nessa história toda, vamos resumir, fica para ele R$6.500. Ou seja, ele tem aproximadamente, ele não paga imposto, né? Então vai líquido, ele recebe os R$13,50. Então, o que ele fica? Com R$6.500 aproximado, R$6.500, R$7.000, para ele dividir por 6 meses. Nada mais é do que um salário mínimo, gente. Então, se eu não pago nem o mínimo que a lei me manda, o que é que eu estou fazendo? Eu estou explorando o agricultor. Então, isso é o mínimo. Não é porque eu digo, não, eu não sou Madre Teresa de Calcutá, eu sou empresária. Porém, eu quero o meu dinheiro verde. Eu não quero que o agricultor amanhã esteja dizendo, a gente planta para a dona Francisca, mas ela está matando a gente de fome, que é o que eu escutei. Lá, escutei casos, assim, de sair de reunião chorando, onde o agricultor estava com o algodão estocado lá, guardado, há quase 1 ano, a mulher doente, ele não tinha dinheiro para comprar o remédio. Gente, isso é criminoso. Então, a gente tem um contrato, se meu contrato é de 10 toneladas, eu tenho que comprar as 10 toneladas. O agricultor não é obrigado a ter as 10, porque ele não manda na chuva, ele não manda na erva daninha, ele não manda no inseto, é orgânico. Vai que aparecem os gafanhotos. Ele não tem nada para me vender. Agora, se ele planta 10 toneladas, eu contratei 10 toneladas e só preciso de 8, isso é problema meu. O agricultor tem que receber as 10 que está lá no contrato. O que eu não sou responsável é que vai lá, plantou para 10, deu uma super safra, como já aconteceu um ano aqui, e a safra deu quase 50% a mais. Então, aquela parte que passou dos 10.000 quilos que eu contratei, aí não é de minha responsabilidade. Só que, o que acontece? Não é da minha responsabilidade legal, mas eu vou fazer de tudo para vender aquele excedente dele. E foi por causa desse excedente, para vender esse excedente, que eu, no caso, desenvolvi alguns produtos, como, por exemplo, o denim. Porque o denim, quem é que não tem porque eu precisava de aumentar volume no campo, porque hoje tem uma fila de agricultor querendo plantar para vender a R$13,50. Graças a Deus, a gente está convencendo aqui algumas empresas a fazer a mesma coisa. Eu segui o meu exemplo de plantar e pagar o preço justo, de cuidar da certificação. Então, algumas empresas já estão fazendo isso. Uma delas agora, a VER está se comprometendo com a EMPAE, que é o governo do estado, de plantar o ano que vem e pagar, se eu não estou enganado, R$13,20. Então, seguindo o exemplo da gente. Porque se eu planto, se eu pago isso e é viável para mim, por que não é para você, Mônica? Por exemplo. Por que não é para o Renan? Porque não, se é para mim,
Agora, o que é que acontece com a indústria têxtil brasileira? Né? Que aí vamos, para a gente falar mal, tem que começar falando mal de casa. Eu digo sempre, olha, falar mal é bom na presença, por trás não tem graça. Então, o que é que aconteceu com a indústria têxtil brasileira? Como o Mário Queiroz, o professor Mário Queiroz, numa revista aí, numa entrevista aí, disse, o setor têxtil brasileiro virou um dinossauro. Salvo honrosas exceções. O denim brasileiro é bem moderno, mas o que é que acontece? Em fibras, vamos falar de fibras. Sem ter fibras, não tem fio. Se não tem fio, não tem inovação em tecidos. Alguém já ouviu falar em alguma fibra têxtil que o Brasil está desenvolvendo dela mesma, pesquisa dela mesma? Não tem. Tem o algodão colorido, que é uma pesquisa nossa, que a gente não é nem pioneiro nisso, não. Essa pesquisa começou nos Estados Unidos, com a Sally Fox. O Peru tem também muito algodão colorido, Turquia tem algodão colorido, o Egito tem algodão colorido, aí você vai perguntar, mas Francisco, o que é que tem de novo nessa história? Você está dizendo que tudo isso tem em todo canto, aí. O que é que a Embrapa conseguiu fazer? Ele conseguiu fazer um cruzamento genético, lembre-se, cruzamento genético, não é transgenia. Então, a Embrapa conseguiu fazer esse cruzamento genético de algodão colorido selvagem com algodão de fibra longa, brasileiro. Tipo, um deles eu sei que é o algodão mocó. É um algodão que tem uma fibra equivalente ao egípcio. Então, cruzou e conseguiu alongar a fibra. Daí a gente consegue hoje, qual é o pulo do gato? É que a gente consegue hoje fazer um fio 30. Muito bom. Coisa que, provavelmente, acredito que até o caso do denim, por exemplo, né, é um fio 20, mas tem que ser um fio binado, é um fio complexo. Então, esses fios mais sofisticados, não se tinha como fazer com o algodão colorido por causa do tamanho da fibra. Então, a Embrapa, muito espertamente, fez esses cruzamentos e conseguiu alongar. Essa é a grande inovação. Daí, com ele alongado, a gente já tem algodão colorido hoje com fibra média. Né? Então, com ele alongado, a gente consegue fazer esses fios, desenvolver todos esses fios. E aí, isso sim é uma inovação brasileira, uma pesquisa nossa. Porém, além disso, nós não temos nada. Fibra de banana veio de lá de fora, não é nosso. Fibra de abacaxi veio de lá de fora, não é nossa. E sei lá, mas fibra de que está tendo aí? Não é nosso, é copiado. A gente tem condição de fazer também, mas não é nosso. Enquanto no nosso caso hoje, que eu saiba, em escala industrial, mesmo a indústria pequena, somos nós que estamos tentando fazer. Então, quando o Mário Queiroz disse lá numa entrevista que a indústria têxtil brasileira virou um dinossauro, é isso. A gente tem um maquinário para produzir bilhões, trilhões, sei lá quanto de toneladas, porém, nós não temos fios nobres. Pergunta se nós temos fio para fazer voal de algodão. Não sei, mas certamente alguém aí vai ver. Nós não temos o fio de 60 compactado, que é o que faz o voal, que faz cambraia, que faz tricoline, que faz o filó de algodão. Isso tudo é importado. Como é que nós somos o terceiro, sei lá, quarto, quinto algodão, plantador de algodão do mundo, temos algodão de fibra longa e não temos um fio nobre? É muita falta de visão. E não é à toa que quebrou. E agora nós estamos vivendo um apagão. Não sei se alguém aí lê L, mas saiu uma matéria na L essa semana, do qual eu estou dando uma entrevista. Nós temos uma safra recorde de algodão,
e não tem fiação. As fiações não estão dando conta. Por quê? Porque eu digo que o setor têxtil brasileiro, ele vive deitado eternamente em berço esplêndido. Nosso hino nacional é maravilhoso. Ele diz isso. Eu digo, olha, escreveram, essa frase, deitado eternamente em berço esplêndido, escreveram para o setor têxtil do Brasil. Então, ele vai lá, na China, compra o poliéster lá, o fio de poliéster, por 10 centavos. Gente, eu não sei o preço dessa commodity. Mas vamos supor, ele vai lá e compra por 10 centavos de dólar o quilo. E vende, e quando chega aqui no Brasil, esse mesmo fio lá que ele comprou por 10 centavos de dólar, ele vai vender por 10 dólares. Ele transformou em tecido e vende por 10 dólares. Aí ele não vai investir. Por que ele vai investir em desenvolvimento de fios? Só que ele está dependente da China. Na hora que fechar uma porta der qualquer problema, olha aí como aconteceu agora. Então, não tem fio de poliéster. E aí, mas antes disso, o que acontecia? A China, ao invés de vender fio, ela foi fazer tecido e botou o tecido aqui dentro. Aquele tecido que ele vendia por 10 dólares, a China bota aqui dentro por 5, 6. Ele perdeu novamente no jogo. Então, a China foi subindo, verticalizando a produção dela, coisa que o Brasil era para fazer. Porque nós temos condições, nós temos algodão, nós temos um parque têxtil. Por que diabo é que nós precisamos importar fio de algodão da Índia, do Paquistão, de Bangladesh, sei lá de onde mais? É ou não é uma incoerência? Por quê? Porque é um país viciado em commodity. É o país onde eu quero ganhar dinheiro fácil. Mônica está ali vendendo aquele fio lá por 10, eu compro dela por 10, vendo por 100, eu vou me preocupar com o quê? Ele só não consegue entender que ele está 100% dependente de Mônica. E Mônica um dia acorda de mau humor e diz assim, eu não quero mais vender para a Francisca. Fechou minha empresa. E é o que está acontecendo agora no Brasil. Não tenho abastecimento de algodão. Nessa pandemia, isso aqui é suposição, isso é pura astrologia. Então, eu acredito que nessa pandemia, que você teve que ficar dentro de casa, entediado, nessa loucura de vida, você queria passar o dia inteiro num pijama de poliéster? Alguém queria? Você queria passar o dia inteiro vestido num vestidinho como esse aqui de poliéster? Não quer. Então, resumindo, isso é uma das minhas suposições. Então, nunca se vendeu tanto algodão. A demanda pelo algodão nunca cresceu tanto. Por quê? Porque o algodão é uma fibra vegetal, ela não tem a durabilidade de um poliéster, que a gente pegava um pijama de poliéster, passaria 5 pandemias e o pijama estava lá intacto. Não, o de algodão, depois de 60 dias lavando dia sim, dia não, ele acabou. Você tem que comprar outro. Graças a Deus que tem, porque, como é que se diz? Eu estou dando emprego para um monte de gente lá. Então, nunca se vendeu tanto algodão. A marca da Flávia Aranha criou uma campanha, fique bem em casa, fique confortável em casa. Então, fique confortável em casa vestido numa roupa de algodão. Então, resumindo, como não teve investimento no parque têxtil, principalmente na parte de fiação, criamos um apagão de fiação. É isso que está acontecendo no momento. Hoje eu já recebi uns 4 telefonemas de cliente pedindo algodão. E eu tenho uma super safra de algodão, uma safra recorde de algodão eu vou ter esse ano. Mas eu provavelmente não vou ter onde fiar essa safra. Para atender, por exemplo, uma empresa ligou, eu queria 1 tonelada de denim. Tudo bem, você vai para a fila, 120 dias para te entregar o carro. Tchau. Pô. Então, a sua roupa pode ir lá hoje, não precisa ir em loja de algodão sustentável, não. Vai aí na camisaria Colombo, sei lá, vai aí
o algodão, o produto de algodão já está 50% mais caro e faltando. Aqui no Nordeste você já não encontra mais uma camisa masculina de manga curta. Só ficou a de manga longa que ninguém quer no calor de 32 graus. Então, isso é o nosso setor têxtil. Ele é eternamente confortável. Estou aqui no conforto, eu compro por 10, vendo por 30, não estou precisando de criar, de me preocupar. Só que nós vivemos, o Brasil inteiro vive em função das commodities, do humor das commodities. O denim, nós somos, acho que, o maior produtor de denim do mundo. Então, o denim é um avanço. Ele é fora da curva do Brasil. Mas quando você depende de tecidos, por exemplo, a nossa seda, não sei se você sabe, mas nós temos a melhor seda do mundo. É o maior, não sei se você já viu um casulinho de seda, é uma bobininha assim, redondinha, que é onde a borboletinha faz lá aquela casinha dela. O casulo nosso tem 900 metros, é quase 1 quilômetro de seda. Ela é vendida para fora do Brasil em meada. Isso quer dizer que ele desenrola aquela bobininha e faz a meada e vende bruta. Então, ele vai, vamos supor, por $40 e volta para o Brasil, aí, em termos de $4.000 o quilo. Ou seja, a riqueza fica lá fora. Ele volta em forma de lencinhos, gravatas da Hermès, por exemplo. E isso todo mundo sabe que a Hermès compra a seda brasileira quase toda. Então, por quê? Porque nós temos o maior produtor de seda, acho que é o maior produtor de seda do mundo, que é a Bratac. É uma empresa fantástica. Então, ela chegou na meada. Mas nós não temos a indústria têxtil fazendo o acabamento, daí para frente, verticalizando. Então, se não tem ninguém no Brasil para comprar a meada de seda da Bratac, o que é que ela vai fazer? Vai vender lá fora, óbvio. Por quê? Porque nós não sabemos agregar valor ao produto. Quando eu comecei a pagar 1 quilo de algodão por R$13,50, todo mundo dizia assim, isso não vai para frente, isso é inviável, não tem como ela vender isso, ela vai vender uma roupa por quanto? E o resultado da história, para encurtar, é que hoje a gente tem peça no nosso portfólio que é vendida a 2.000, 2.500 euros. Eu agreguei valor, eu verticalizei. Agora, isso é um trabalho dos diabos. Eu tive que capacitar artesão, eu tive que inovar fios, eu tive que contratar design que não copie nada, porque nós temos ainda a cópia da cultura. Então, aqui, estilista no Brasil, ele é isso, ele vai para a Europa, dá uma volta na semana de moda, nas vitrines e cria a coleção dele. Isso é a grande maioria. Moda autoral no Brasil, pouco que tem, está na sustentabilidade, que graças a Deus ainda tem a reserva moral e ética. Então, se você não tem um trabalho, se você não agrega valor e não verticaliza a cadeia produtiva, vai acontecer isso mesmo, é vender um fio por R$12 o quilo, R$13 o quilo, que é uma commodity, não tem valor nenhum. Eu tenho que brigar com a China. Você acha que a gente tem condição de estar brigando com a China? Onde nós não temos qualificação de mão de obra, onde a gente tem como é que se diz, um maquinário praticamente já envelhecido, né, no caso do têxtil. Como é que nós vamos brigar com a China? Só tem um jeito, com uma moda autoral, o produto, vender produto final. Só que, para vender produto final, nós precisamos abrir mercado. E aí começa a confusão. Abrir mercado é muito caro. Ninguém nesse país quer falar de abertura de mercado. Porque essa marca que está falando com você já investiu em mercado mais de $1 milhão. Essa marquinha aqui, NCC, que é uma microempresa.
mais de $1 milhão para abertura de mercado, porque no Brasil acha que a abertura de mercado é assim. Você chega lá, a Mônica Horta chegou e disse assim, estou vendendo os estandes na feira Premier Vision. Ah, compra aí 10 estandes, manda Francisca, Joana, Antônio, manda tudo para lá. Isso não é abertura de mercado, isso é suicídio. Se não preparar... A Mônica está lá para vender stand. E não tem como eu chegar na feira sem comprar o stand. Mas o que é que eu vou levar para mostrar nessa feira? Isso eu vejo assim frequentemente nos stands do Brasil, e já que a gente está falando de Premier Vision, para quem não sabe, a Premier Vision é a maior feira de insumo têxtil do mundo, e a mais antiga, né? Ela é em Paris. E essa feira, ela é muito na frente, ela é muito vanguarda. Então, quando estava todo mundo falando em sustentabilidade há quase 10 anos atrás, eles criaram um salão chamado Maison d'Exception. É um salão minúsculo, com 27 expositores, não aumenta nunca. É 27 expositores, designers, que faz alguma coisa inusitada no planeta. Desses 27 expositores, vale salientar, eu fui a única brasileira que fui. Acho que da América Latina eu sou a única. Então, que foi selecionada. A seleção deles, a curadoria deles é qualquer coisa. Tinha hora que eu dizia assim, eu não tenho mais paciência. Mas tive e cheguei lá. Então, desses 27 expositores que tem dentro da Premier Vision, ela está lá, ela não se acabou. Quando passar a pandemia, pode ir lá que ela está. Desses 27, 9 são do Japão. 9. 1/3 é de um país do tamanho de Pernambuco. Vocês têm ideia do que é isso? Então, e aí sobra os outros 18, as 18 vagas para o resto do planeta. E, claro, óbvio, tem que ter os da França, né? Então, resumindo, isso eles criaram, se não tem 10 anos, está perto disso, esse salão. E é lá onde todas as grandes maisons do mundo vão lá se alimentar. E é exatamente naquela quarta pilastra da sustentabilidade, da cultura. Lá se trabalha, você chega lá, vamos falar do Japão, porque do Brasil é chato, já que só tinha eu lá. Então, quando você chega lá no Japão, está lá, eles estão preservando uma cultura de um cipó que tem lá, que desmancha esse cipó, ele é quase uma seda, e que tece no tiar manual, junto com seda. Ele vai usar lá um produto que coloca na seda, endurece, molda essa seda do jeito que quer. Então, tem 1000 coisas que você vê lá, que é uma cultura milenar que está lá. E eles estão resgatando tudo isso e promovendo para a moda sustentável, para as grandes marcas que estão entrando no viés da sustentabilidade. Então, isso foi feito há 10 anos atrás. E aí você diz, não, por que é que você não está mais na Maison d'Exception? O que é que acontecia? Na Maison d'Exception, eu não podia vender o produto industrializado. Eu só podia vender o handmade. Daí eles criaram um salão só de insumo sustentável, que é tecido, até botão com GOTS tem nesse salão. Aí, o que é que acontece? Nesse salão, eu posso vender o industrializado e o handmade. Então, eu migrei, saí da Maison e entrei no Smart Creation, que é o que eu estou até hoje. Provavelmente, quando a feira voltar, eu vou estar lá. E foi lá desse salão que a gente fornece hoje para marcas, para... uma das marcas que eu estou fornecendo hoje, orgulhosamente, por acaso, hoje, exatamente hoje, de hoje para amanhã, a gente está enviando, acho que 1,5 tonelada de material para uma empresa chamada Resnatur, que quando o povo diz, Francisca aqui no Brasil foi pioneira, foi 15 anos de trabalho, gente, essa empresa vai comemorar, em 2021, 45 anos
que trabalham com moda sustentável. Você tem ideia do que é isso? 45 anos eles trabalhando com moda sustentável. Eu tinha 10 anos de idade. O GOTS, as regras do GOTS foi montada em cima do trabalho deles, dessa empresa. E, claro, não é fácil vender para eles não, a primeira vez que eles estão comprando do Brasil. E vão lançar, na comemoração dos 45 anos, uma coleção com o algodão aqui da Natural Cotton Color. Então, Mônica, quando a gente está falando de inovação, de que a gente é vanguarda e ainda está aparecendo no cenário nacional, eu volto para aquilo lá. Foi um milagre. Porque não se investiu em mercado corretamente, não se investe ainda hoje. Investe em mercado, mas, infelizmente, os empresários, é aquilo que eu disse, eles não procuram, eles não pesquisam, eles não estudam. E aí chega, num caso aqui, por exemplo, já voltando para a Premier Vision, aí vai lá uma empresa brasileira, enquanto que nós, no nosso stand, que é minúsculo, é um stand aí de 12 metros quadrados, enquanto o nosso stand, a gente não consegue comer, na verdade, eu sou a garçonete do stand. Eu levo água, eu levo comida, porque eu sou analfabeta em inglês e francês, tentei estudar os dois, virei analfabeta nos dois. Então, eu sirvo para levar água, comida, ficar enrolando o cliente para ele não ir embora. É isso que é o nosso stand durante o dia inteiro, durante 3 dias. E aí a gente vê outras marcas brasileiras que gastaram dinheiro também, fez o mesmo investimento, e ninguém vai melhor. Por quê? Quando vai olhar, o tecido dele é de poliéster. A China não pode entrar nessa feira. Porém, ele entra via Estados Unidos, ele entra via outro país, mas ele vai estar lá, com o tecido de poliéster dele, por 30%, 40% mais barato do que o nosso. Ou seja, gastou-se o dinheiro, aquele empresário investiu, porque mesmo que se pague 60%, 70%, 80% de um stand, e sua passagem, e seu hotel, e os seus dias fora da empresa, né? E intérprete, e atendente, ou seja, quando você olhar, você gastou aí por baixo 50 mil reais para ir concorrer com a China. É uma judiação isso. Eu não tenho nenhuma chance. E a gente passa lá no stand, está lá o empresário, cochilando. Ninguém nem entra lá. Porque ele não foi preparado para explicar para ele, olha, tá vendo isso aqui? Esse tecido que você está vendendo por $2, não adianta você ir para a feira vender ele por $2, porque a China está vendendo por R$1,50. Se você quer ir para essa feira lá e vender e brigar com a China, vamos desenvolver um tecido, vamos desenvolver um jacá de algodão orgânico, vai buscar um algodão orgânico, vai buscar sei lá o quê. A gente aqui na Paraíba só tem know-how em malha e mais nada. Só que hoje a moda se divide em dois setores, malharia e tecido plano. Nós não temos nenhum know-how em tecido plano. Aqui no Nordeste tem muito pouco. Tem o pessoal do Dene em Fortaleza e o povo que fabrica em Toritama, e nem precisa dizer o que é Toritama, que está aí o filme, estou me guardando para quando o carnaval passar. Eu não quero nem passar perto daquilo. Então, o que acontece? A gente se juntou, fez algumas parcerias para desenvolver os tecidos planos, com empresas de São Paulo, como a Inovative, como a Ecosimpo. A Ecosimpo está sendo, assim, nosso grande parceiro. Até para as feiras juntos a gente está indo. Então, o Cláudio é um visionário. Para o Brasil é um maluco, como a Francisca, que há 15 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, ele resolveu que só ia trabalhar com algodão reciclado. É ou não é um maluco? Resultado, o Cláudio foi com a gente, cheguei lá, eu digo, olha, vamos para a Premier Vision junto, era a crise de 2016, a gente sem subsídio, nem precisa dizer como 2016, não, 2018, que era desgraça total. Então, daí a gente se juntou, fomos para a Premier Vision, e ele olhou assim e fez, Francisco, o que é isso? Eu digo, isso é
o setor da sustentabilidade, que o Brasil nem conhece. Daí o Cláudio se juntou com a gente, inclusive ele lançou agora uma coleção fantástica com o algodão colorido, e a gente está aí trabalhando muito para lançar o verde, que há 10 anos não plantava. Daí, com o Cláudio, a gente aumentou. Nós fazíamos jersey, né, que é a meia malha, como chama, e jersey, e meia malha, e jersey, e meia malha. Terminava aí. Daí a gente começou a desenvolver o jacá, né? Para quem não sabe, o jacá é uma estampa que é de fios com fios, não tem tinta, que bate naquela legislação, nós não podemos ter tinta. Então, ele é como, não sei se alguém sabe, como fotografia, positivo e negativo. Então, ele estampa nele mesmo. Então, a gente desenvolveu o jacá malharia, o Cláudio desenvolveu o jacá tecido plano. Eu desenvolvi o Dene, o Cláudio desenvolveu a sarja. E assim a gente está fazendo. Então, aumenta sensivelmente o nosso leque. E agora com mais a cor verde. Então, nós vamos, provavelmente, agora em fevereiro, nós vamos lançar o Dene verde e o Dene rubi, que é ele é quase bordô. Ele é entre marrom e o bordô. Então, nós vamos lançar esses dois Dene. Provavelmente o Cláudio vai lançar as duas sarjas. E, paralelo a isso, a gente conseguiu entrar no edital do Senai Nacional e conseguimos investir 1 milhão e pouco, 1 milhão e 100 reais, em novos fios. Fios para malharia retilínea, para quem não sabe, é o tricô de máquina, que não se fazia. Que a gente fez uma parceria também, como eu digo, se junta que você vai longe. Fizemos com a Juliana Gevaerde, que é uma tecelagem fantástica que tem aí em São Paulo, que só para você entender, ela não tem um tiar ligado à energia. Sempre são os loucos da sustentabilidade. Todos os tiares dela são manuais. Fantástica. Então, ela foi a primeira pessoa que desenvolveu a pesquisazinha para esse fio. Esse fio o projeto ficou pronto e a primeira tonelada está sendo vendida agora para a Alemanha. Então, desenvolvemos esse fio, desenvolvemos o fio para o Dene e desenvolvemos já um que já está pronto também, esse já está até tecido. O algodão com 30% de seda pura. E o que é melhor é o resíduo da seda. É aquela seda que a indústria têxtil faz assim, torce o nariz. Não é aquele casulo dos 900 metros. É o que chama, acho que é anafaia, o nome técnico, que é quando a lagartinha ainda está andando sem saber onde vai fazer a casinha dela. Então, ela vai soltando seda. Olha que chique. E aí, esse pedacinho que ela vai soltando, vai virando um véuzinho. Então, eles juntaram tudo aquilo, e aquilo ali se faz fios maravilhosos. Mas não tem valor para commodity. Olha que desgraça. Então, a Bratac nos cedeu essa anafaia, e a gente já desenvolveu o fio de algodão, 70% algodão e 30% de seda, e é a coisa mais linda do mundo. Acho que eu tenho até uns fiozinhos ali. Já 2 bobininhas, que é minha paixão. Com isso, a gente fez uma malha nobre e um jacá nobre. Né? E está em andamento, esse está dando mais trabalho, é um quarto fio, que é o fio de algodão com seda binado. O que quer dizer isso? Binado quer dizer, isso assim, são 2 fios. Um é de seda, o outro é de algodão. Daí a gente torce e dá um terceiro fio. Esse aqui seria o terceiro fio. E aí a gente ainda não sabe a porcentagem, porque depende muito do filamento. Então, o que vai acontecer? Nesse algodão aqui fosco, né, que o algodão é fosco,
Aí imagine aqui passando um fiozinho com brilho. Olha a coisa mais linda que vai ficar. Então, e essa brincadeirinha nos custou mais de 1 milhão de reais. Agora eu pergunto, era para eu, Francisca, dona de uma marca de roupa, estar fazendo um investimento desse tamanho em fios? Se eu nem sou têxtil? Quem era para estar fazendo isso? A indústria têxtil, que faz fios, que faz tecido, não eu. Mas se eu quisesse chegar lá fora, no mercado lá de fora, de forma correta, e não concorrer com a China, eu tinha que fazer isso. Então, esse é o erro do Brasil. Então, investir em mercado, em abertura de mercado, não é comprar stand e mandar uma boiada lá para fora, não. Vamos falar de boiada, que boiada está na moda, né? Passa mandar a boiada lá para fora. Então, resultado, não adianta. Você manda, vai, mas não tem retorno. Então, fica aquilo. O empresário vai uma feira, não vai mais. Vai outra feira, aí ele vai, toma prejuízo, não vai. Traz outro, também, sem treinamento, sem nada. Vai lá que você vai vender horror. Estão querendo comprar do Brasil. Não estão querendo comprar nada do Brasil. Vai lá brigar para ver se alguém olha para você. E aí, o que é que vai acontecer? Vai queimando a nossa imagem. A gente começou a certificar, acho que há 8, 9 anos atrás, era assim, assim, assado, e ainda tem o grande tabu de que, como nós não tínhamos certificadoras no Brasil, o que é que acontecia? Quem tinha intenção de certificar, entrava na internet ou ia para a Europa e chegava lá numa certificadora, vamos falar de uma aqui, que hoje tem sede no Brasil, a Ecocert. A Ecocert dizia, não, eu certifico. Você vai pagar o meu auditor em euro. Você vai pagar as diárias, as despesas dele em euro. Você vai pagar o consultor que preenche os formulários em euro. Então, não tem problema, você tem um selo de orgânico desde que você desembolse 120 mil reais. E criou-se esse tabu que um selo de orgânico no Brasil custa 120 mil reais. O que aconteceu? Com essa questão de ver que no Brasil tinha moda sustentável, e o alimento foi sendo o grande carro-chefe, precisava certificar alimento, porque senão os alimentos, as empresas de orgânico que queriam vender produto como orgânico, ele precisava de certificar. Então, a demanda por certificação orgânica foi crescendo. E as certificadoras foram chegando no Brasil. Hoje tem várias, tem não sei quantas. Sem falar nisso, que tem uma certificadora, que era a certificadora oficiosa, dentro do Ministério da Agricultura. Tinha lobby lá dentro. E essa certificadora fez miséria no Brasil. Só para você entender, o nosso certificado de orgânico, quando era com ela há 10 anos atrás, custava de um assentamento 18 mil. Há quase 10 anos atrás. Hoje eu certifico 2 assentamentos enormes, um com 70 famílias, outra com 57, por 16 mil. Com um detalhe, o nosso certificado tem reconhecimento em 73 países. Com 18 mil reais, eu certifico esse povo todo. E a gente ainda está mudando, a gente está contratando uma consultora, a Empaer, eles estão contratando, que é para a gente fazer a certificação por amostragem. Ou seja, ao invés de 18 mil, nós vamos gastar aí uns 30 mil e pode certificar 50 assentamentos, por exemplo. A ideia é essa. Então, isso hoje, só que ainda está o tabu. Quando você fala para alguém da indústria têxtil, vamos fazer uma certificação. Tá doido, eu tenho 120 mil para dar todo ano para uma certificação?
E se for GOTS, então não vou nem falar, que GOTS é o grande selo hoje da sustentabilidade do orgânico para o algodão, que é o Global Organic Textile Standard. Então, o que é que acontece? O GOTS, que virava em torno aí desses 120 mil, nós vamos certificar o nosso a um custo de 40 mil, só que é 40 mil para 4 empresas, dos quais o Sebrae vai pagar 50%. Porque isso é inovação. Mas ninguém sabe, os empresários não sabem que o Sebrae tem verba para isso. Não vai buscar. Ninguém pesquisa o regulamento do Sebrae. O que é que eles têm dinheiro para quê? O Sebrae tem dinheiro para quase tudo. É difícil, é complicado, é cheio de mazela? É. Mas se você chega lá, olha, não adianta você dizer que não tem, porque está aqui, ó. Está escrito aqui, está aqui, ó. Eu tirei do seu site. Então, você vai ter que pagar. Então, a gente vai ter um GOTS pagando aí um consultor e tudo entre 5 e 7 mil reais. A gente resistiu bastante o varejo. Por quê? O varejo quer dizer estoque. E nem precisa dizer que depois desses investimentos todos que nós fizemos, ter estoque para nós era inviável. Então, foi meio barra pesada, a gente teve que esperar pela fiação Senai, e agora a gente conseguiu isso há pouco, acho que mais ou menos há um mês atrás, a gente conseguiu abrir o setor de varejo. Porque as máquinas, nossas máquinas, o setor têxtil brasileiro, não é feito para o pequeno. É um maquinário, eu não consigo rodar uma fiação, não sei se você já viu uma fiação, é um trambolho, que é, assim, coloca aí 6 containers. Isso é o tamanho de uma fiação pequena. Isso é o tamanho de uma fiação pequena. Então, ela não roda com menos de 1.500 quilos de pluma. Entendeu? O tiar não roda com menos de 340 quilos de fio. Está lá, não fui eu que inventei as máquinas. E, infelizmente, não tem nada menor do que isso. Então, resumindo, nós não tínhamos como vender no varejo. Então, resumindo, a gente agora, como o Senai chegou com uma fiação pequena, que é com um filatório de 196 fusos, a gente está conseguindo fazer quantidades menores. E está conseguindo casar, ou seja, eu vou fazer 200 quilos para a Mônica, então eu boto lá 210 e deixo 10 aqui para o varejo. Então, a gente passou mais ou menos um ano fazendo isso, para poder abrir nosso setorzinho desse tamanho de varejo. Então, hoje a gente já consegue atender aí a partir de 10 metros, né? Ou seja, menos do que isso, paciência, não dá nem para abrir a indústria, né? Então, claro, a preço de varejo, porque nós tivemos que contratar, por causa dessa brincadeira, a gente teve que terceirizar e contratar 2 pessoas para cuidar do varejo. Senão ele não paga a conta não fecha. Então, hoje, como eu te disse, há um mês atrás a gente tem. Então, qualquer pessoa hoje que queira comprar, claro, eu não tenho todos os tecidos. Meu catálogo, acho que tem uns 50 tipos de tecido. Eu não tenho os 50 tipos de tecido ainda. A gente está, como eu disse, montando, porque tem que ir montando uma lojinha. Mas acho que a gente já tem hoje uns 12 tipos de tecidos e malhas, né, mesclado de tecido e malha, que a gente já vende a partir de 10 metros. Então, aquela pessoa que quer fazer seu vestido, é bom ele fazer uns 2 ou 3, porque eu só vendo a partir de 10 metros, senão não vale nem a gasolina para levar no aeroporto. Então, isso era uma coisa que me incomodava demais. Como é que eu estou combatendo o fast fashion, mas eu não tenho varejo? Então, há um ano atrás, a gente começou nesse projeto sem dizer a ninguém,
né? A gente nem planejou, porque estava bem complicado, mas conseguimos. Há um mês e pouco, a gente hoje já tem, você entra lá no site e você já pode comprar a partir de 10 metros, e não precisa ser 10 metros do mesmo tecido, pode ser 3 metros de um, 2 de outro, contanto que o mix some os 10 metros. Eu acho que mais democrático do que isso eu não consigo ser mais. É como eu digo, agora não tem mais desculpa, ou seja, com, sei lá, acho 4, dependendo do que ele vai comprar, mas acho que aí com R$500 ele já faz a compra na NCC para fazer a mini coleção dele. Acho que é isso. E a certificação é isso mesmo, tem que buscar informações, porque isso é obrigação, isso é política pública, e tem que buscar parceiros para ajudar, porque isso não tem como microempresário que vende, que compra os 10 metros de tecido, apesar de que ele vai com a nota, ele pode, ele compra com a nota fiscal com o nosso certificado. Vai junto, a gente já tem ele liberado no site.